Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Diz assim: o peso que Abacuque, o profeta, viu. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, e assim a justiça distorcida prossegue. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra aqui, irmãos, eu já li ela algumas vezes aqui na igreja, e até já falei sobre um panorama sobre esse assunto aqui. Esse livro do profeta Abacuque, ele tem a autoria do próprio profeta Abacuque. Ele é o autor desse livro, né? Há muitas discussões a respeito da sua data de quando foi escrito. Provavelmente ele tenha sido escrito no século 6 a.C., ali pelo ano 612, entre o ano 612 e o ano 597 a.C., porque quando a gente vai dar uma olhada mais detalhada, a gente percebe que há uma relação entre a vida do profeta Abacuque, a perspectiva dele. Me parece que ele observava a sociedade judaica a partir do templo. Provavelmente também ele seria um levita, alguém que trabalhava no templo. Ele, me parece, quando a gente vai ler o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, a gente percebe que ele era um cantor, alguém que estava no templo, né? Alguém que também era um ornamentador do templo, uma pessoa muito ativa. E ele é muito diferente do livro dos outros profetas, porque aqui nós não percebemos o profeta vaticinando, profetizando contra outras nações, ou até mesmo a nação de Israel. Aqui que nós percebemos é um diálogo entre Deus e o profeta. Quando a gente lê bem atentamente, a gente vai percebendo que ele está dialogando com Deus, ou Deus dialogando com ele. Então, irmãos, esse livro, ele é bem diferente dos demais livros de profecia. É um livro muito rico, porque um texto que nós encontramos aqui muito famoso é o texto que diz: porque o justo viverá pela fé. Esse texto, ele é citado depois pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que é a carta mais teológica de Paulo, e esse texto ele serve de gatilho também para o movimento protestante. As 95 teses que Martinho Lutero fixou lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele usa como fundamento justamente esse texto: o justo viverá pela fé. Foi isso que levou Martinho Lutero a refletir em todo o sistema religioso que ele estava presenciando e vivenciando. Partindo desse pressuposto, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos nessa noite, até colocar um tema aqui: a dor dos justos em um mundo de injustiça. A dor dos justos em um mundo de injustiça. Que mundo de injustiça é esse? É o mundo que nós estamos vivendo, totalmente injusto. Quando nós observamos, irmãos, a maneira que o mundo está sendo conduzido pelos homens,
por aqueles que deveriam fazer justiça. Quando a gente lê o Salmo 82, a gente percebe Deus falando com os magistrados: vós sois deuses. E lá um conselho, uma admoestação de Deus para os juízes, para os magistrados, que eles deveriam fazer justiça àqueles que clamavam por justiça. Mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Não há justiça. E quando nós percebemos que não há justiça aí fora, nós podemos dizer assim: bom, então nós estamos tranquilos, porque pelo menos na igreja existe justiça. Aí eu pergunto para os irmãos: será? O que vocês acham? A igreja contemporânea, atual, é uma igreja que age com justiça? O que vocês acham? Então, irmãos, uma pergunta para todos nós aqui nessa noite, que nos denominamos cristãos: como nós reagimos diante das injustiças que o mundo está vivenciando? Como nós olhamos para o mundo hoje? Como você e eu, diante de uma situação de injustiça, nós reagimos? Como Jesus agiria? Eu sempre falo, para os irmãos aqui, que há um livro famoso que diz assim: o que Jesus faria em nossos passos? Como Jesus agiria diante das situações que nós estamos vivenciando hoje? Eu não estou nem falando de um emocionalismo exacerbado que tem predominado sobre essa geração de hoje. Vocês perceberam que hoje, irmãos, as pessoas estão criando leis para tudo: leis para proteger mico-leão-dourado, leis para proteger mato, e tudo isso deve ser criado mesmo, porque é necessário, Mas que o ser humano, ele está banalizado. As pessoas choram mais por um animal que morre hoje do que por um ser humano, porque essa geração é assim. Essa geração é mimada. Eu já falei isso aqui para os irmãos muitas vezes, até pela própria maneira que essa geração ela é educada, ela é uma geração extremamente mimada. Então, o que nós estamos vendo hoje é que o mundo está muito longe, distante do Deus vivo, o Deus que criou o ser humano para interagir com ele e para adorá-lo. Então eu quero falar com os irmãos nessa noite. Irmãos, isso não dói na tua alma? Quando você vê a situação de calamidade, injustiça que nós estamos vivendo, olha o que o profeta está falando com Deus. A Bíblia começa dizendo o peso. O peso, o que é um peso? É algo, uma responsabilidade muito grande, um sentimento que o profeta viu, e ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ele está clamando por quê aqui? Por justiça. E a Bíblia tem um texto muito interessante lá em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças que os salvos vão vivenciar só na vida eterna, que ele diz assim, que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque um dia ele será saciado. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a Bíblia fala de que o justo, ele deve perseguir a justiça, não é buscar a justiça e nem procurar. Os irmãos sabem o que é perseguir a justiça? Perseguir a justiça é como, por exemplo, um policial, ele persegue um criminoso até que ele consiga capturá-lo. Esse é o objetivo do cristão, perseguir a justiça. E isso envolve as situações que nós vivenciamos todo dia, com os nossos vizinhos, com a nossa família, as coisas que nós fazemos, sabemos que estamos fazendo errado e continuamos fazendo. É isso que eu estou falando para vocês aqui nessa noite. A visão que o profeta está tendo aqui, olhando para ele e olhando a nação de Israel como espelho, ele como um levita, alguém que foi chamado para servir o Senhor no templo. Porque, irmãos, quando a gente está na igreja, é muito fácil a gente ser crente. Aqui na igreja é fácil. Quando a gente vem aqui à igreja, a gente pode ser um crente fiel aqui, um cristão. Mas quando nós saímos lá fora, quando nós estamos na calada da noite, quando nós estamos com outras pessoas que às vezes não nos conhecem, viajando como eu viajei agora,
distante daqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, é que nós vamos revelar quem nós somos, porque na igreja é fácil. Então, irmãos, esse profeta aqui, ele está sofrendo, né? E ele começa a falar com Deus sobre a dor que ele está vivenciando, o peso que ele viu ao ver um mundo injusto. A lei se afrouxa, ele diz. A lei é frouxa. O que é a lei frouxa? Uma lei que não age com justiça. Os irmãos já viram, por acaso, aquela estátua que fica diante do Supremo Tribunal Federal? Vocês já viram? Lá tem uma estátua. Lá tem uma mulher e ela tem uma venda nos olhos. O que significa isso? Que a justiça deve ser cega, não em relação a não enxergar o que precisa, mas em relação a ela ser imparcial. Ela não pode usar dois pesos e duas medidas. Da mesma forma que ela julga a causa de um, com o mesmo peso, a mesma medida, ela precisa fazer a respeito do outro. Ela não pode, né, ela é cega, a justiça. Ainda que o magistrado esteja julgando alguém da sua família, que isso não pode acontecer, porque se ele pegar um processo e envolver alguém da sua família, ele precisa transferir esse processo para outra pessoa, para outro juiz, para ele não ser parcial, porque nós temos uma tendência de tratar a nossa família muito diferente do que nós tratamos a família do outro. Isso eu já bati nessa tecla aqui inúmeras vezes. Então, irmãos, contextualizando um pouquinho para a gente entender o que o profeta está trazendo aqui para nós, e como é sério a gente dizer que é cristão e a gente viver aí fora. Esse período aqui é um período de que, vou voltar um pouquinho para a gente entender melhor. Os irmãos se lembram que eu ensinei que a partir do ano 722 a.C., um pouco antes aqui do profeta Abacuque, aconteceu uma divisão no reino de Israel. Os irmãos devem se lembrar, eu já ensinei isso aqui várias vezes. Essa divisão aconteceu quando Salomão morreu, o rei Salomão. O filho dele, Roboão, assumiu o trono. Quando ele assume o trono, ele vai procurar conselhos com pessoas erradas, pessoas que não tinham experiência. E isso trouxe muitos problemas. Ao invés dele procurar conselhos com pessoas que eram idôneas, pessoas que tinham experiência, como seu pai fazia. E isso, pelo fato de que ele segue os conselhos errados, acontece uma divisão no reino. E isso traz 10 tribos vão para o reino norte, chamado de Reino de Israel, com a capital em Samaria. E os outros dois, as outras duas tribos, Judá e Benjamim, elas vão para o reino sul, chamado Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Só para os irmãos entenderem, aqui, Israel se desvia completamente da presença de Deus. Enquanto Judá, esse reino norte chamado Israel, ele vai apostatar. O reino de Judá, o reino sul, vai seguir ainda por mais de 100 anos depois, por intervenções que Deus fez, até que ele vai para a Babilônia e fica cativo ali por 70 anos. Isso aqui é muito importante a gente entender, irmãos. E depois disso, vem uma sequência de 236 anos, que vão vir outros reis, aproximadamente 12 reis. Desses 12 reis que eu estou falando, que já é um reino agora, um reino dividido, muitos deles, os irmãos vão ler no Antigo Testamento, a frase assim, ó: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os irmãos sabem o que é isso? Fazer o que é mal perante o Senhor? Alguns foram justos, alguns tiveram retidão, mas outros não. Esse fazer o que era mal perante o Senhor envolve o que aconteceu lá no Monte Sinai, quando Moisés estava no monte, e ele ficou lá 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que o povo começou a se apavorar, ele não vinha, e eles disseram: vamos fazer um Deus que represente o nosso Deus. E eles fizeram um bezerro de ouro, né, que na verdade era o deus Apis do Egito, e ali eles se envolveram, todas as tribos, com exceção a tribo de Levi, que é a tribo que pertencia ao profeta Abacuque, não se envolveu. E eles fizeram idolatria, e isso foi tão terrível, que acompanhou muitos e muitos reis que vieram depois. Inclusive um deles, Jeroboão I, ele não ficou contente em fazer um bezerro só, ele fez 2. Colocou um em Dan e um em Betel.
Isso é que a Bíblia diz, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, irmãos, a situação ela foi ficando caótica, e até que nós chegamos em um rei chamado Manassés. Manassés, ele trouxe o ápice das abominações para a nação de Israel. Ele ficou durante um período de 55 anos ali trazendo abominações para a nação de Israel. E Deus então, ele promete. E quando Deus promete, os irmãos sabem que não é como os homens, que Judá seria destruída por causa dessas abominações. Olhando para o mundo que nós estamos vivendo, os irmãos acham que Deus, num momento ou outro, trará juízo sobre esse mundo? O que os irmãos acham? Irmãos, se Deus não trouxer juízo sobre esse mundo, nós podemos dizer que Deus é um Deus fraco, que Deus não existe, e nós sabemos que isso não é verdade. Ele vai julgar esse mundo, ele trará juízo sobre esse mundo, porque não está muito diferente do tempo do Antigo Testamento, dos dias do profeta Abacuque. Parece até que esse profeta, ele está vivendo nos nossos dias, pelo que ele está profetizando. O mundo injusto, o mundo caótico, injustiça social, injustiça em todas as esferas, corrupção nos magistrados, corrupção nas pessoas que governam o mundo. Não há mais esperança. E eu tenho batido muito nessa tecla, e o Evangelho nos mostra que a única esperança da humanidade está fundamentada em Jesus Cristo. Só Ele, só a sua palavra, só o seu Evangelho, só a revelação da sua palavra é que pode trazer esperança para o ser humano. O ser humano caminha a passos largos para a perdição, mas há uma esperança. A única justiça, o reino de equidade, o reino que não terá injustiça, é o reino de Deus, porque esse reino é eterno e ele nunca vai passar. Glória a Deus. Irmãos, depois da morte de Manassés, quando a gente vai ler o segundo livro dos reis, lá pelo capítulo 21, a gente percebe que veio o filho de Manassés, chamado Amon, e ele fez também o que era mal perante o Senhor. Ele segue os mesmos passos, e a Bíblia mostra que ele é assassinado no segundo ano do seu reinado. Segundo ano do seu reinado. Então, depois dele, Deus levanta o neto de Manassés, chamado rei Josias. Josias é um rei que começa a reinar muito novo, muito jovem, com 8 anos. Quando um rei começava a reinar jovem, criança, ele tinha que ter um tutor junto com ele, que a Bíblia chama no Novo Testamento de aio. Então ele está reinando agora. E o que ele vai fazer? Os irmãos podem ler depois, 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1 em diante. Os irmãos vão ver tudo que eu estou falando aqui. Manassés morre, vem o seu filho Amon, depois dele vem o rei Josias. Josias é neto de Manassés. Ele começa uma série de reformas que precisavam ser feitas. E sabe como que ele começa essas reformas? Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que ele acha o livro da lei. Ele vai mexer em algumas coisas lá, e ele encontra o livro da lei que estava guardado e esquecido. O livro da lei que nós temos na nossa mão é a Bíblia. Em quantos lugares o livro chamado Bíblia, a lei de Deus, que nós não podemos transgredir, está esquecido? Os crentes hoje, na sua grande maioria, colocam a Bíblia em cima do guarda-roupa e não tem a capacidade de ler uma página da Bíblia, inclusive alguns pastores. Você vai sentar com eles numa mesa para fazer uma refeição, eles só falam de negócios, eles só falam de coisa secular, só falam em dinheiro, não falam nas coisas de Deus, só contam histórias que não são relevantes para aqueles que servem a Deus. Está esquecida a Bíblia, as pessoas se afastaram da Bíblia. A igreja contemporânea não tem mais a Bíblia como única regra de fé. Eles têm outros livros de filosofia, de ciência, jornais, revistas, horóscopo. Tem crentes que acreditam em horóscopo, por incrível que pareça, mas nós fazemos menção da palavra de Deus. É a única regra de fé que nós acreditamos, é a nossa direção, é a nossa bússola, é nosso paradigma. É na Bíblia que nós confiamos, é na Bíblia que nós acreditamos, é a Bíblia que nós cremos, é a Bíblia que tem os princípios e os critérios para nós tomarmos as nossas decisões.
Você quer ter êxito, irmão, na tua caminhada? Quer justiça? Acredite nessa palavra, creia nela, procure praticá-la, procure viver ela, procure ler o seu conteúdo, aquilo que você não entender, procure alguém para te orientar, procure acreditar nesta palavra, porque é a verdade absoluta de Deus. Deus se comunica com o ser humano através da Bíblia Sagrada, é a Bíblia Sagrada que Ele deixou como farol para o ser humano não se perder. Só a Bíblia. No mundo de injustiça, está aqui a justiça de Deus, ó. Jesus disse assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas, que coisas? Todas as necessidades do ser humano serão acrescentadas. Jesus é o sol da justiça. Glória a Deus. Para o justo, outra vez vereis brilhar o sol da justiça. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. Nós acreditamos, nós estamos aqui pela fé. Irmã Roberta disse que agora há pouco, Deus tem suprido a nossa necessidade. Nós vivemos pela fé. O Senhor cuida dos empregos daqueles que são justos. O Senhor cuida dos negócios. O Senhor cuida da saúde. O Senhor cuida da tua casa. Seja justo, persiga a justiça, clame por justiça. Como você tem olhado para o mundo de injustiça? A dor dos justos em um mundo de injustiças. A Bíblia diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo chegou em Atenas, que ele começou a olhar a cidade, e ele viu a acrópole da cidade, né? As acrópoles da cidade. Existe um panteão. Panteão é o coletivo de deuses, muito grande, de deuses ali. E a Bíblia diz que ele começou a se incomodar, o seu espírito se incomodou com a idolatria que estava naquela cidade. E Paulo começou a proclamar o nome do Senhor Jesus, começou a falar em todos os lugares que o apóstolo Paulo chegava, ele estava onde a injustiça estava, ele procurava trazer a justiça da palavra de Deus, para as pessoas compreenderem. Você é um justo, você é um eleito, você é um escolhido de Deus, você precisa falar esta palavra, e não só falar, você precisa praticar ela aí fora. Eu também. Como nós temos olhado, irmãos, quando Josias achou o livro, quando ele achou esse livro, então ele percebeu quão distante estava a nação de Israel do Deus de Israel, do Deus vivo. Quão distante, era mais grave do que ele pensava. No capítulo 23 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 4, ele começa a elencar ali os estragos que Manassés havia feito. Era muito maior do que eles pensavam. Profanação do templo, misturando deuses, né, no meio das coisas santas. Mistura daquilo que é santo com o que é profano. Ora, nós não estamos vendo isso aí hoje? Os irmãos estão se lembrando do que aconteceu no carnaval de 2019? O que eles fizeram lá no Rio de Janeiro? Fizeram uma ilustração lá na comissão de frente de uma das escolas, como se Jesus estivesse sendo subjugado por Satanás. Mistura do santo com aquilo que é profano, né? E na medida que eles iam, a escola ia evoluindo na avenida, aquele ser que representava Cristo, não é o Cristo, porque nós sabemos que o nosso Cristo é vivo, e ele venceu Satanás. Ele não é subjugado por Satanás, ele é todo poderoso, ele é o Senhor de todas as coisas, o Criador de tudo. Na medida que ia evoluindo, aquele ser que representava o diabo subjugava, derrubava, batia naquele que representava Cristo. Eu pergunto para os irmãos, aonde está o carnaval agora? Cadê o carnaval, irmãos? Onde está? Não se pode blasfemar do Deus vivo. Ele não aceita, ele não reparte sua glória com ninguém. Um dia, um presidente da república eleito aqui no Brasil, chamado Tancredo Neves, na véspera dele tomar posse, ele disse assim: eu tomo posse, e eu quero ver se nem Deus, ele disse, nem Deus vai impedir que eu tome posse. Os irmãos já sabem o que aconteceu com ele, né? Os irmãos que têm a idade próxima da minha geração lembram. Na véspera da posse ele ficou doente.
E ele nunca mais saiu do hospital, ele só saiu dali para a sepultura. Os irmãos se lembram de John Lennon? O mais famoso dos Beatles? Ele disse assim: Jesus era legal, seus ensinamentos eram bons, mas está ultrapassado. Os Beatles são mais populares do que Jesus. Os irmãos sabem o que aconteceu com ele também, né? Foi alvejado na porta do seu prédio por um fã. Cazuza, que é colocado aí pela Rede Globo como um poeta, né? Ele disse assim, ele deu uma tragada num cigarro de maconha e disse assim: isso aqui é para você, Deus, ó. Os irmãos já sabem o que aconteceu com ele, né? Morreu. O satanista que projetou o grande transatlântico chamado Titanic, em 1912, ele disse: nem Deus afunda o Titanic. Esse navio é a prova de naufrágio. Os irmãos já sabem o que aconteceu também, né? Com o Titanic. Está lá no fundo do Oceano Atlântico. Ele bateu, se chocou com um iceberg. O livro de Jó revela que Deus sopra, o sopro de Deus cria o iceberg. Deus só soprou, ó. Colocou um iceberg lá na frente do Titanic. Passa, Titanic. Com Deus não se escarnece, Deus não se brinca. Nosso Deus é vivo, Ele está no controle de tudo. Ele está olhando para a humanidade, está olhando para a cidade de Colina, aqui nesta noite, e Ele está sondando o meu e o teu coração. Deus está olhando para nós, como nós nos comportamos diante da injustiça. Se você se deparar com uma situação de injustiça, como você age, irmão? Ainda que essa situação envolva alguém da tua família, como você age? Vamos supor que você precisa julgar uma causa. Há alguém aqui, uma pessoa que é estranho e uma pessoa que é da tua família. A pessoa que é da tua família, você sabe que está errada. Como você agiria, irmão? De que forma você agiria? Olha aqui, ó, o profeta, ele está dizendo: violência estão diante de mim. Há quem suscite a contenda e o litígio. A justiça está distorcida. Quer dizer, não é uma justiça certa, não é uma justiça totalmente justa, ela está deturpada, distorcida. Então, irmãos, olha aqui, além dessa questão de profanação do templo, existiam prostitutas e prostitutos cultuais, que faziam orgias culturais, em diversos locais. Josias está vivendo um tempo como esse. Templos pagãos sendo construídos, nos lugares altos, né, que é chamado os montes. Quando você lê lugares altos no Antigo Testamento, era um lugar lá que eles colocavam, eles faziam um altar, erigiam um altar, e ali eles adoravam uma divindade pagã. Ofereciam seus filhos ao deus Moloque. Você sabe o que é o deus Moloque? É o deus do aborto. Viu? Moloque é o deus do aborto. Esse demônio se alimenta de crianças. Sabe como era no Antigo Testamento? Moloque, ele era um deus em forma de um touro. Cabeça de touro e corpo de homem. Dentro dele tinha fogo. Por fora eles colocavam fogo e ele ficava incandescente. Eles colocavam as crianças nos braços dele e punha fogo, a criança morria queimada. E eles batiam tambores para não ouvir a criança gritando. E muitos dos filhos de Israel caíram nisso também. Estava acontecendo. É isso que o profeta Abacuque está descrevendo. A injustiça. As pessoas não dão valor mais na vida humana. Pessoas tiram a vida do outro por causa de um celular, de um tênis, por causa de coisas banais. Matadores de aluguel. Nós vimos há poucos dias aí um que estava sendo perseguido pela polícia lá em Goiás. Os fazendeiros davam dinheiro para ele matar as pessoas. Irmãos, estamos no fim. Culto aos astros, que a Bíblia chama de exército do céu, né? Por isso que Jó, como justo, ele disse para Deus: acaso algum dia eu me inclinei diante dos exércitos do céu? Os astros, as estrelas, o sol, a lua. Os irmãos sabiam que Abacuque, ele é contemporâneo com Jeremias? Antes do cativeiro, eles são contemporâneos, viveram quase na mesma época. Vamos ler um texto. Jeremias capítulo
5, versículo 1 e versículo 3. Mostra a dureza do povo, né? Diante do seu pecado. A dureza do coração. Mais uma vez eu pergunto, irmãos, como está o teu coração aí diante do mundo de injustiças? Olha lá. Jeremias capítulo 5, versículo 1 e versículo 13. Glória a Deus. Observe o que a Bíblia vai nos mostrar. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, buscai pelas suas praças, e a ver se podeis achar um homem, se há alguém que pratica a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha o que Deus está falando para a nação de Israel. Dai volta às ruas de Jerusalém. Eu vou substituir ali Jerusalém, eu vou colocar colina. Dai volta às ruas de colina, e vede agora, informai e buscai pelas ruas e praças, se podeis achar um homem, só um, olha lá, se há alguém que pratica a justiça, que busque a verdade, eu lhe perdoarei a ela. Olha o versículo 13. E até os profetas se farão como vento, e a palavra não está com eles, assim lhes fará. A palavra não estava com os profetas, estavam corrompidos. Não parece os dias que nós estamos vivendo? Não parece, irmãos? Irmãos, não dá para confiar mais. Você manda uma pessoa fazer um serviço para você, a pessoa faz algo, se você não ficar de cima, você vai ver que você levou prejuízo. Eu estava dando uma olhada na moto da Paola em casa. A moto da Paola foi sofrido um acidente com ela e foi reformada inteira. Irmãos, vocês não têm ideia do que o cidadão fez. Ele cobrou o preço de peças de primeira linha e colocou tudo peças de segunda linha na moto. Dá para acreditar nesse negócio, irmãos? As pessoas não têm mais pudor. As pessoas não são mais justas. Antigamente uma pessoa chegava num estabelecimento, comprava alguma coisa e marcava na caderneta. Vocês lembram disso? Marcava numa caderneta. Eu lembro, quando eu era garoto pequeno, minha mãe tinha uma padaria, ela falava, vai lá. Minha mãe lavava roupa, ela sustentou nós, ela criou nós lavando roupa, de casa em casa. E ela falava para mim, vai lá e pega isso aqui na padaria e manda o homem marcar aqui para mim. E o homem marcava e dizia assim, na sua mãe, menino, eu confio. Porque ela lava roupa, mas ela vem pagar certinho. Pagava lá cada 15 dias. Vou marcar aqui, ó, na caderneta. Acabou, irmãos. As pessoas não querem mais vender para crente. Eu já dei um testemunho para os irmãos aqui. Eu fui um ano, logo que eu cheguei em Colina, eu fui em Curitiba. Fiquei ali ministrando uns 3 dias numa igreja gigantesca. Um estudo para liderança ali, para pessoas que trabalham no primeiro escalão do Banco do Brasil, da Renault. O irmão que participa das reuniões do primeiro escalão do Banco do Brasil, ele falou, pastor, foi feita uma reunião no Banco do Brasil, na cúpula do Banco do Brasil, e eles disseram, não empreste dinheiro para crente, principalmente para pastor, porque é o povo mais intolerante que existe, e mais inadimplente, para não falar desonesto. Isso quem falou para mim, foi um dos que participam da cúpula do Banco do Brasil. Foi falado, irmãos, para os irmãos ver como que está o mundo cristão hoje, como que está esse mundo aí fora, e a igreja tinha que fazer a diferença, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O mundo precisa ver na igreja um lugar de refúgio, um lugar diferente, um lugar que tem um rebanho de qualidade, um lugar onde a verdade é proclamada e é vivida por aqueles que frequentam. Estou indo para o fim já, estou terminando. Glória a Deus. Só mais um texto, vamos ler. Jeremias 8, versículo 18. A condição espiritual, a corrupção que estava o povo de Israel. O coração de Jeremias vai fazer como o de Abacuque. Olha lá. Oxalá que eu pudesse consolar-me. Na minha tristeza, ele está exclamando, né? O meu coração desfalece dentro de mim, por causa da situação caótica. Como está o teu coração, irmão?
diante da situação que nós estamos vendo aí no mundo. Nós nos comovemos com as pessoas que estão morrendo de Covid, as pessoas que estão pedindo oração. Quantas pessoas que morreram, os médicos não puderam ajudar, a família recebeu a notícia triste. Mas irmãos, e esses que estão morrendo sem justiça? Crianças que não puderam vir ao mundo porque foram abortadas. Nunca viram, Jó diz, nunca viram a luz do dia, porque foram abortadas. Crianças que não tiveram oportunidade de viver, porque foram mortas no ventre da sua mãe ainda. E por alguns alguns aborteiros que prometeram serem guardiões da vida. Estou falando de médicos que praticam, outros que praticam nessas clínicas clandestinas de fundo de quintal. Os irmãos já imaginaram o sofrimento de uma criança que está viva sendo abortada? Eu nem vou falar a maneira que eles abortam aqui, viu? Porque é muito cruel. Estamos voltando o período dos dias de Moloque. Que tristeza. Vou concluir. Aqui eu percebi duas coisas nesse texto aqui. As nações ímpias já estavam condenadas pelo juízo. E a nação de Israel, ela era alvo dos profetas, porque estava corrompida. Aí eu pergunto para os irmãos, se a igreja não fizer diferença do mundo aí fora, para que serve a igreja? Para que a igreja está de pé, se ela não faz diferença aí fora? Antigamente, eu me lembro que as pessoas buscavam a referência, né? Aquela mulher é crente, eu vou buscá-la para trabalhar aqui na minha casa, que essa mulher é de confiança. Eu vou buscar aquela mulher para cuidar dos meus filhos, porque é de confiança. Pode confiar, pede oração para aquela pessoa lá, é a pessoa de confiança. A igreja fazia diferença. A igreja, quando ela orava, irmãos, ela era poderosa. As coisas aconteciam. Batismo no Espírito Santo. Pessoas eram curadas. Em 1985, eu já dei o testemunho para os irmãos aqui. Eu presenciei aqui com os meus olhos, eu tinha 14 anos. Lá em Ribeirão Preto, a última cruzada, se não for a última das últimas, que o pastor Bernard Johnson fez aqui no Brasil. Os irmãos não têm ideia. Pessoas que estavam em estado terminal, com câncer, foram curadas. Pessoas que estavam na cadeira de roda, levantavam e andavam. Perceberam como que está aí fora? Como está o teu coração a respeito disso? E o pastor Bernard Johnson, ele dizia assim, ó, daqui 23 minutos, aquela moça que está lá na cadeira de roda, traz ela aqui, ela vai andar. A expectativa tomava conta do povo. Quando ele colocava a mão, aquele homem de Deus que já dorme no Senhor, a pessoa levantava da cadeira de roda, irmãos. Porque existia poder de Deus na vida daquele homem. Homem íntegro, que pregava o evangelho puro. Dava testemunho por onde ele passava. Plantava igrejas por onde ele passava. Glória a Deus. Homem que foi casado com a mesma mulher desde o primeiro dia do seu ministério até o dia que ele morreu. Hoje eu conheço pastores que já estão no quarto casamento. Injustiça. Estou terminando. Vou concluir. Irmãos, você se considera um profeta de Deus? Você se considera um profeta? Alguém que quando você abre a sua boca, a palavra de Deus está na sua boca? Você se considera? Os profetas, irmãos, de Deus, geralmente eles são pessoas solitárias. Como o profeta Abacuque, o profeta Jeremias, solitárias. Amam ao Senhor, sofrem diante da iniquidade e do pecado. Você liga a televisão, dá desgosto. As notícias dá desgosto na gente. Se desviam da maldade. Esses são os profetas de Deus. O mundo não olha para esse mundo de corrupção como se fosse um mundo maravilhoso. Que mundo maravilhoso que é plantado, que é mostrado pela mídia, né? Pelas redes sociais. Que mundo maravilhoso. Mas nós sabemos que não tem nada disso. Porque o que nos espera na eternidade é algo maravilhoso, algo indescritível. A cidade santa, louvor ao Senhor, lugar que não há tristeza,
não há luto, não há corrupção, não há injustiça. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá motivo para chorar lá. A igreja de Cristo tem que caminhar próximo do Senhor, perto do Senhor, né? Temos que estar em comunhão com Ele, perto dEle. A Bíblia diz, Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Glória a Deus. Nós clamamos por justiça, né? E parece que está cada vez mais difícil de ver. A injustiça campeia esse mundo dos homens. Mas o Senhor é justo. É o justo juiz. O Senhor é o justo juiz. E um dia Ele vai julgar vivos e mortos. E a igreja tem que ser justa, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, que a igreja está atribuída a prerrogativa a ela de julgar os anjos. Então os irmãos imaginam, se a igreja tem a prerrogativa para julgar os anjos, imagine se nós temos que ser justos. Como Deus, irmãos, olha, como você imagina que Deus olha para essa geração hoje, para as maldades que as pessoas estão fazendo, os assassinatos, as pessoas morrendo sem socorro, pessoas morrendo de frio na cidade mais rica do Brasil, São Paulo, uma das cidades mais ricas da América Latina. Pessoas morrendo de frio, porque as autoridades não têm a coragem, não têm a capacidade de pegar um lugar, um abrigo, um cobertor e entregar na mão dessas pessoas. Injustiça, injustiça social, pessoas que não têm atendimento no hospital, pessoas que morrem, pessoas que morreram no Amazonas agonizando, afogados no seco, porque não conseguia respirar e não tinha atendimento. Já pararam para pensar? Se fosse alguém da nossa família, o filho gritando para não deixar o pai morrer, e o pai agonizando, e o pai foi agonizando até morrer, e as autoridades não tomaram nenhuma providência. Que tristeza. E o dinheiro que foi enviado para lá foi desviado os recursos. Hospitais de campanha superfaturados, que eles levantaram e poucos dias depois fecharam. Aí veio o que eles chamaram de segunda onda, não tinha onde colocar as pessoas. Injustiça. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar. Se você se indigna com tudo isso que nós estamos falando, eu tenho uma notícia para te dar. Parabéns, você é um crente justo. Mas se você cruza os braços assim, ó, e não faz nada, e não, pelo menos não protesta, então é preciso nascer de novo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.